Aqui está um intestino saudável, limpinho. E se para chegar desse jeito você tem que fazer... Antigamente no Brasil era assim. O rico era doente, porque tinha acesso ao remédio. O pobre não tinha acesso ao remédio, não tinha doença. Agora, eu estou falando sério, não estou brincando não. Você põe amendoim na boca, você tem que ser levado a um pronto-socorro. Eu como uma macarronada no sábado à noite e eu tenho uma enxaqueca quarta-feira de manhã. Os antiácidos não tratam a causa, a falta de ácido clorídrico, aumentam a incidência de alergias. Agora eu fico alérgico a tudo. Muito bem. Você tem colocado as dicas do Dr. Lair em prática? Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Colesterol alto, estava todo ferrado, gordo, 115 quilos, hoje com 80 quilos. Tenho acompanhado seus vídeos, seu áudio. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no melhor que está tendo. E, como eu disse para vocês, nós, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos mais um órgão. Ele é virtual, mas ele existe, que é a microbiota intestinal. Em geral, você tem duas grandes chances de ter uma boa microbiota. Se você nasceu de parto normal, e você absorve a microbiota da vagina da sua mãe, do canal de parto, ou e depois, quando você é amamentado, ela passa para você. Se você nasceu de cesárea e não foi amamentado, você tem, o resto da vida, um problema de microbiota intestinal. De vez em quando você tem que estimular essa microbiota. Ela não é a mesma de uma pessoa que nasceu de parto normal e foi bem amamentado. E isso interfere muito na sua saúde. Os chineses dizem, e eles estão certos, a sua saúde começa e termina no seu intestino. Ou seja, a sua saúde e a sua doença depende do seu intestino. E não é você fazer cocô 2 vezes por dia, não. Não, eu não tenho problema de intestino porque eu evacuo 2 vezes por dia. Quer dizer nada, absolutamente nada. Vou te falar por que não é nada. Se você tem um cão, e se você dá para o cão uma ração certa, quando o cão termina de evacuar, o ânus dele está limpo. Ele não precisa usar papel higiênico. Você vai ver que todo animal de floresta que está saudável, ele não precisa usar papel higiênico. Ele acabou de defecar, o ânus dele está limpo. E aí? O que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que você passa o papel higiênico, não pode sair nada. Se sair, você tem grau de desbiose. Quando você chegar num ponto onde sua microbiota intestinal é nota 10, na hora que você termina de evacuar, você passa o papel, não sai nada. Aí você pode, inclusive, vender suas fezes para fazer transplante de cocô. Claro que existe. Eu não estou inventando, não. Hoje existe transplante. Se você tem um cocô rico, você pode vender para quem tem cocô pobre. E eles fazem um transplante. Eles pegam, injetam no ânus da outra pessoa e isso salva vidas. Você está achando que eu estou brincando? Estou falando sério. Se você cultivar bem o seu cocô, vai valer dinheiro. Hein? Às vezes, falar que é saúde não estimula. Falar que é dinheiro, vou estimular. Então, muitos casos de problema de doença tem a ver com a microbiota intestinal. Aqui está um intestino saudável, limpinho. E se para chegar desse jeito você tem que fazer colônex, tá? Você tem que ir lá, eles lavam o seu intestino por dentro. Eu fiz 96 sessões para chegar ao meu intestino onde eu queria. Isso não é brincadeira, é uma dedicação à saúde meu. Um intestino em estado ruim e um intestino em estado péssimo aqui, ó. Olha que coisa, isso é impressionante. Muita gente anda assim. Então nós vamos depois discutir em profundidade os prebióticos. Às vezes tem estudos na literatura mostrando que só dando o prebiótico a longo prazo você restabelece os probióticos também, porque pelo menos tem um ou outro lá que vai crescer. Tem os probióticos, que é Provida, que são as bactérias que são friendly, que são amigáveis. E você tem os produtos que são simbióticos, que é a combinação dos pré e dos probióticos. Que doenças podem surgir quando o ácido estomacal é muito baixo por muito tempo? Então, olha só, o ácido clorídrico contribui na ativação das enzimas digestivas. Pepsinógeno vira pepsina sob a ação do ácido clorídrico. Então, ele interfere na absorção, na digestão.
Então, quando não tem isso, muitos minerais são perdidos e etc. Eu já falei para vocês que todo mundo com mais de 40 anos tem gastrite atrófica. O paciente que está tomando medicação antiácida, que é uma pena, porque o SUS dá. Então, o pobre, antigamente no Brasil era assim. O rico era doente, porque tinha acesso ao remédio. O pobre não tinha acesso ao remédio, não tinha doença. Agora, eu estou falando sério, não estou brincando não. Agora o SUS dá. Então eu quero a estatina porque é de graça. Eu quero o omeprazol porque é de graça. Está todo mundo tomando estatina, todo mundo tomando omeprazol e todo mundo doente. Vocês entenderam? Então, como é de graça, pessoa de graça, eles acham que é bem igual. Não, tem que tomar, é de graça, pô. E eles levam esses venenos para casa e não tem nenhuma indicação. 99,999% dos pacientes tomando medicação antiácida deveriam estar tomando ácido clorídrico, o contrário. Esse aqui é o problema. A grande maioria dos indivíduos com incompatibilidade alimentar não são capazes de produzir adequadamente ácido clorídrico por deficiência de iodo, com formação de bolhas de causas, causando GERD, que é o refluxo esofágico. Tá? Forma bolhas e forma o refluxo esofágico. Deixa eu falar um pouquinho de incompatibilidade alimentar. Incompatibilidade alimentar é uma palavra que eu inventei. Eu vou te falar porque eu tive que inventar isso. Porque o médico não sabe distinguir alergia alimentar de intolerância alimentar, de hipersensibilidade alimentar. Hipersensibilidade alimentar. São três patologias totalmente diferentes. Tem nada a ver uma com a outra. Tem paciente seu que tem alergia alimentar, tem paciente seu que tem intolerância alimentar, e tem paciente seu que tem hipersensibilidade alimentar. E você chama isso tudo de alergia alimentar. Então eu criei essa palavra, incompatibilidade. Não, a palavra já existe. Eu criei esse conceito para virar mais didático. Eu digo assim, esse paciente tem incompatibilidade alimentar. Se ele tiver alergia alimentar, isso é um processo imunológico mediado pela IgE. Você põe amendoim na boca, você tem que ser levado a um pronto-socorro, você faz edema de glote, você tem que receber decadron e adrenalina, senão você morre. Aliás, nos Estados Unidos, a pessoa já carrega a injeção no bolso. Pessoas que têm alergia alimentar grave nos Estados Unidos, elas recebem uma injeção pronta. Ela carrega no bolso, ela só puxa a tampinha, a seringa está pronta, é ensinado a ela a fazer em cima da roupa. Aqui, ó. Tum! Faz aqui. Ela mesma. Ao invés de não precisa ir pronto-socorro, ela mesmo trata na hora. Ela anda com isso no bolso, tira a tampinha, faz assim. E ela mesma aplica. Isso é alergia alimentar. Intolerância alimentar não é nada imunológico, é enzimático. Eu tenho intolerância à lactose. Significa que eu não tenho lactase suficiente para quebrar a lactose em glicose e galactose. Então isso é uma intolerância alimentar. Tem nada a ver com imunologia. E a hipersensibilidade alimentar, que pode ser por IgG, IgM, IgA, imunoglobulina G, imunoglobulina M, imunoglobulina A, onde, por exemplo, eu como uma macarronada no sábado à noite e eu tenho uma enxaqueca quarta-feira de manhã. E nunca eu associei a macarronada que eu comi no sábado à noite com a enxaqueca que eu tenho na quarta-feira de manhã. O efeito é retardado e é específico. E a principal hipersensibilidade, como vocês vão ver depois nas aulas, é o glúten. Se eu não tirar o glúten, não cura. Não adianta ficar dando remédio. Eu tenho que tirar o agente agressor.
A grande maioria dos indivíduos com incompatibilidade alimentar não são capazes de produzir adequadamente ácido estomacal por deficiência de iodo, com formação de bolhas de gases, causando GERD. GERD é quando eu tenho refluxo esofágico. Tá? Os antiácidos não tratam a causa, a falta de ácido clorídrico, aumentam a incidência de alergias, agora eu fico alérgico a tudo, a síndrome da má absorção, deficiência de zinco e agravamento a longo prazo do GERD. Porque o zinco é muito dependente do pH para ser absorvido. Então, não há absorção de zinco, eu tenho espoliação de zinco, sai nas fezes. E um agravamento a longo prazo do GERD. Sem contar os outros efeitos colaterais, perda da libido, depressão, etc. Então, você imagina aqui uma proteína da tireoide, só para você ter uma ideia. Ela é montada em aminoácido. Cada peça desse Lego é um aminoácido. Deu para você imaginar? Muito bem. Então, agora você imagina aqui, eu vou cortar aqui, isso aqui é da tireoide, ó. Agora eu vou pegar essa parte aqui, ó, que é a parte de baixo, vou cortar, e isso aqui é uma proteína mal digerida por falta de ácido clorídrico e absorvida em vista de uma hiperpermeabilidade intestinal. Uma vez na corrente sanguínea, ela vai funcionar como antígeno, gerando um anticorpo contra essa proteína, que é a mesma que você tem na tireoide. Aí o que acontece? Esse anticorpo agora geralmente é um IgG, é uma imunoglobulina do grupo G, pode ser IgM, pode ser IgA, mas geralmente é IgG, e ele vai lá e ataca isso aqui, como se fosse um corpo estranho, porque agora existe um anticorpo contra essa proteína que vai lá e ataca a tireoide. Ou se pode atacar o rim, pode atacar a suprarrenal, depende do tipo de proteína que você comeu, e que passou no tight junction, se passou na junção estreita. Estão me acompanhando? Tá. Isso chama-se mimetismo molecular ou homologia estrutural. Então, quem quer conversar com outro mais sofisticado, fala, ó, temos um caso de mimetismo molecular. Por quê? Uma mimetiza a outra. Tá certo? Então, aqui, eu vou atacar essa proteína que eu acabei de comer, por azar meu, eu vou atacar a tireoide, e eu vou criar uma tireoidite Hashimoto. No caso da tireoidite Hashimoto, você vai saber que existe, porque você vai fazer o chamado anti-TPO no sangue. O anti-TPO no sangue tem que estar menos de 35. Se ele tiver mais de 35, ele é chamado positivo. Um paciente seu pode ter um anti-TPO de 70 e não ter ainda tireoidite Hashimoto. Mas se deixar do jeito que está, vai ter. Porque o anticorpo vem muito antes da doença per se. Aí você vai, por exemplo, pega um paciente com um anti-TPO de 70, 80, 200, 300 e dá selênio, você vai ver que na próxima visita já está mais baixo. Você tem que fazer o selênio quelado, 100 microgramas 2 vezes por dia. Tá? O anticorpo IgG irá atacar a proteína localizada na tireoide, causando tireoidite Hashimoto. Ou seja, muitos dos casos que você tem de tireoidite Hashimoto começaram no intestino. Para curar a tireoidite Hashimoto, eu tenho que tratar do intestino. Não adianta eu ficar tratando só da tireoide, porque aí eu não elimino a causa. Outros casos que você tem de tireoidite Hashimoto são iatrogênicos. O paciente está tomando T4 há muito tempo, e o T4 não está virando T3, e o T4 está virando T3 reverso. E isso também ajuda a provocar a tireoidite Hashimoto. Nós vamos ver isso quando nós estudarmos tireoide no módulo 5. Nós vamos estar discutindo tireoide, adrenais e pâncreas. A produção de ácido estomacal, já expliquei isso para vocês, requer iodo, zinco e vitamina B1. Então, olha só, um paciente com tireoidite Hashimoto vai se beneficiar de eu dar iodo, zinco e vitamina B1. Só que se o anti-TPO estiver elevado, eu tenho que dar selênio junto. Eu só posso dar iodo na tireoidite Hashimoto se eu der selênio junto com iodo. Então eu vou dar selênio, vou dar iodo, vou dar zinco, vou dar vitamina B1 e vou reparar, consertar, repor, reinocular. Eu vou fazer os chamados 6 R's do intestino. Antigamente era 4, depois 5, agora são 6 R's. Que nós vamos ver também no futuro. A nota que você dá de 1 a 10. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link.
E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Lair, mande um WhatsApp com a palavra "Eu quero" para o número DDD 35 988 26 1891 e receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo. Agora, da classe de diabetes, colesterol alto, estava todo ferrado, gordo, 115 quilos, hoje com 80 quilos, já reduzindo bastante de janeiro para cá. Poderia estar melhor se acompanhasse melhor alimentação, mas desejo melhor, porque o que você faz pelas pessoas é extraordinário. Deus te abençoe. Porque hoje não tem mais diabetes, não estou na classe dos diabéticos, nem colesterol alto, pressão perfeita, tudo dentro dos conformes, mas caminhando para melhorar. Tenho acompanhado seus vídeos e seu áudio e mais uma vez muito obrigado.